Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aulinha de Física, Introdução ao Estudo do Movimento. Vamos lá. Conceitos básicos. Quando podemos dizer que um corpo está em movimento ou em repouso? Muitas vezes respondemos baseando-nos em informações e conhecimentos intuitivos que podem nos levar a equívocos. Então, é necessário a gente ter como base, sempre quando for comparar se algo está em movimento ou repouso, um referencial. Sempre é necessário um referencial. Por exemplo, a gente não pode dizer que uma pessoa, por exemplo, está em movimento ou está em repouso, sem que a gente faça uma comparação com outro corpo ou outro objeto. Porque o que nos dá base, embasamento para dizer se algo está em movimento ou em repouso, é seu referencial. Eu vou colocar um exemplo aqui do lado. Imagine uma pessoa sentada em uma cadeira. Se eu perguntar a você se ela está em repouso ou em movimento, você vai dizer que ela está em repouso. Só que só podemos dizer se a pessoa está em repouso ou em movimento se a gente tomar como referencial a cadeira. Pois eu vou dar um exemplo claro disso. Tome a pessoa como repouso, está em repouso. Referencial, cadeira. Até aí tudo bem. Agora imagine a seguinte situação. Essa cadeira está dentro de um ônibus. E este ônibus está em movimento. Então você vai dizer, mas agora já não está mais, a pessoa já não está mais em repouso, está em movimento e a cadeira está em movimento. Aí onde está? Devemos sempre tomar um referencial. A pessoa em relação à cadeira ainda está em repouso, está paradinha lá sentada na cadeira. Mas se eu tiver, por exemplo, um poste aqui na rua, a pessoa em relação ao poste está em movimento. E essa informação vale tanto na ida como na volta. Por exemplo, a gente pode falar que o poste está em movimento em relação à pessoa. Aí você fala, não, professor, mas poste não anda. Claro que poste não anda. Mas não estamos falando que o poste está em movimento em relação ao chão. Ele está parado em relação ao chão. Em relação ao piso, ele está em repouso. Estamos tomando como referencial a pessoa. O poste em relação à pessoa está em movimento. A pessoa em relação ao poste está em movimento. Então a ideia é essa. O poste em relação ao ônibus está em movimento. O ônibus em relação ao poste está em movimento. A pessoa em relação à cadeira está em repouso. Cadeira em relação à pessoa está em repouso. Pessoa em relação ao ônibus está em repouso. Ônibus em relação à pessoa está em repouso. Então a gente tem sempre que adotar um referencial. Então, essa mulher que está nesse ônibus, ela está em repouso em relação à cadeira do ônibus. Está em repouso em relação ao ônibus. Só que em relação ao o homem aqui, que está aqui fora, a mulher está em movimento ao homem, em relação ao homem, e o homem está em movimento em relação à mulher. É uma relação de vai e volta. Ou seja, a mulher vê o homem se movimentando, apesar dele estar paradinho ali, sentadinho ali. Mas a relação é entre a mulher e o homem. Se existe aproximação ou distanciamento entre os dois, é quem determina repouso ou movimento. Então a gente deve sempre esquecer os fatores externos e tomar como base sempre os dois corpos ou dois objetos que a gente quer determinar. Então, no exemplo descrito, a mulher e o homem na estação são pontos de referência, representados por referenciais.
Só é possível definir o estado de movimento ou de repouso de um corpo estabelecendo um referencial. Temos outro exemplo aqui. Vamos fazer aqui a comparação de movimento e repouso entre a criança e o skate. Para fazer essa comparação, a gente deve esquecer os fatores externos. Então, imagine que não tem piso, não tem nada ali atrás, só temos a criança e o skate. A criança, em relação ao skate, está em repouso. O skate, em relação à criança, está em repouso. Se uma pessoa empurrar a criança e ela se deslocar, na verdade, ela vai se deslocar junto com o skate. No entanto, os dois estarão em movimento a algo externo. Por exemplo, um poste, por exemplo. A gente pode dizer que a criança vai estar em movimento em relação ao poste, o skate vai estar em movimento em relação ao poste. Todavia, a criança ainda vai estar em repouso em relação ao skate e o skate vai estar em repouso em relação à criança, pois estão juntos os dois. Não há distanciamento ou aproximação entre criança e skate, ou skate e criança. Já com relação à criança e poste, há uma relação de possível aproximação ou distanciamento, tanto faz, e skate com poste é a mesma coisa do poste com skate. Então, um corpo está em repouso quando, em determinado intervalo de tempo, sua posição não varia em relação a determinado referencial. Sempre temos que tomar por base o referencial. Um corpo está em movimento quando sua posição varia em relação a este referencial. Então, a ideia é essa. Ponto material. É um corpo com dimensões muito pequenas, comparado ao fenômeno analisado. Dependendo do referencial, qualquer coisa pode ser considerada um ponto material. Então, a ideia é a seguinte, a gente tem uma criança e uma formiga. Tomando como referência a criança, a formiga é tomada como um ponto material. E observe que a formiga é muito pequena em relação à criança. Só que a gente, tomando por base duas formigas, uma formiga em relação à outra não serão pontos materiais, pois a relação entre as duas dá uma dimensão de objetos grandes, que não pode ser desprezado o tamanho de uma em relação à outra. Ou seja, uma formiga, observe que é quase do tamanho da outra. Não existe relação de dimensões pequenas entre uma e outra. Os dois têm quase o mesmo tamanho. Vou dar outro exemplo. Imaginemos uma pessoa e um carro. Se a gente tomar a pessoa como referencial em relação ao carro, o carro é um corpo extenso. Mas se a gente mudar o referencial, a situação muda. Vamos supor que o referencial agora é o planeta Terra. E o carro está aqui nesse pontinho aqui, bem minúsculo. Então, se a gente for comparar o tamanho da Terra em relação ao carro, o carro é algo minúsculo. A gente não consegue detalhar rodas, não consegue detalhar janela. Então, o carro aqui deixou de ser corpo extenso e passou a ser ponto material. Espero que esta aula tenha tirado as dúvidas de vocês. Ok? Até mais.